Eu sou Miro Lopes, eu moro em Balneário Camboriú, tenho 51 anos, sou profissional de marketing multinível há 28 anos, tá? E profissional em Forex também. Fiz curso de blockchain em Londres e hoje eu tenho a honra e o prazer de poder estar aqui e contribuir com vocês um pouco do que está acontecendo, vamos dizer assim, em dezenas de países. Então, seja muito bem-vindo à Revolução, que é justamente o primeiro ecossistema de referência, tá? Nunca aconteceu isso antes dentro da indústria do marketing multinível e isso realmente é um diferencial muito grande. Bom, antes da gente falar sobre a revolução do primeiro ecossistema de referência, eu convido você a fazer comigo uma pequena regressão. Vamos voltar lá atrás, lá para o ano de 2008. O que aconteceu no ano de 2008? Foi justamente no ano de 2008 aonde nasceu nada mais, nada menos do que o Bitcoin, ok? Então, se vocês olharem aqui nessa lâmina, vocês vão perceber que está escrito aqui BTC 1.0, né, que é justamente a primeira blockchain que existiu, o Gênesis. Quando o Bitcoin nasceu, houve uma mudança total a partir desse momento no sistema financeiro. Porque nesse momento, o mundo ele estava passando por um grande colapso. Houve uma grande crise, qualquer um pode pesquisar aí. Talvez quem é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais maduro, como eu, lembra da crise de 2008, onde houve a quebradeira dos bancos, o mercado imobiliário, né, também despencou nos Estados Unidos, e a partir desse momento, houve aquela grande crise onde as pessoas não conseguiam retirar o seu dinheiro. Então, imagine a cena. Você com todas as suas economias dentro do banco, você trabalhou a vida inteira e o seu dinheiro agora, você não tinha como mais retirar o seu valor do banco. Foi justamente nesse momento que surgiu a Gênesis, surgiu o Bitcoin, a blockchain 1.0. Ela veio justamente com essa finalidade, para que ninguém mais, nenhum ser humano, pudesse agora ser refém do sistema tradicional. A partir desse momento, você poderia agora tranquilamente transacionar os seus valores de pessoa para pessoa, de ponto a ponto, fazendo com que agora você não tenha mais barreira, seja nacional, seja internacional, seja em qualquer lugar do mundo, você consegue agora receber e enviar valores e o mais importante, todos esses valores são totalmente brindados com uma tecnologia chamada blockchain. Foi quando nasceu a blockchain. E a partir desse momento, a blockchain, ela fez uma ruptura no mundo. E as pessoas que estavam atentas a isso, desde 2008 para cá, mais precisamente quando começou 2014, essas pessoas ficaram milionárias, multimilionárias, porque elas adquiriram uma moeda que valia centavos. Só para você ter uma ideia, essa moeda, ela chegou a ter uma valorização de 42 milhões de vezes. O que isso significa? Significa que se você tivesse colocado lá R$1.000, você teria feito 42 milhões de vezes em cima dos R$1.000. Se tivesse colocado R$100, você hoje estaria com uma fortuna em suas mãos. Mas toda tecnologia, quando nasce, ela ainda não é aperfeiçoada. Existe como melhorar ela. E o Bitcoin não era ainda 100%, vamos dizer assim, todos os fatores. As transações eram lentas. Você só conseguia utilizar no sistema financeiro. Se você quisesse utilizar, por exemplo, nos outros mercados, você não conseguia. E foi quando nasceu a blockchain 2.0. E nesse momento, essa tecnologia fantástica, que é a revolução da blockchain, ela passou agora a ser utilizada através do sistema de smart contract. Com isso, nesse momento agora, todo e qualquer segmento pode agora ter a mesma blindagem que existe no Bitcoin. Com isso, as pessoas puderam ter agora o privilégio de poder ter transações mais rápidas, porque as transações do Bitcoin ainda não eram tão rápidas e não são rápidas. Elas não tinham sido feitas para agilidade, mas tinham sido feitas para segurança.
E com isso a Ethereum promoveu aí um crescimento de 16 mil vezes. Imagina, não foi um crescimento como o Bitcoin, mas é um crescimento astronômico, aonde as pessoas que estavam bem posicionadas, elas conseguiram absorver isso. Porém, como eu falei para vocês, toda a blockchain, essas blockchains anteriores, elas ainda não estavam, todas elas existia ainda uma determinada carência de algumas tecnologias. E na blockchain da Ethereum não era diferente. O que acontece? As transações, elas eram as mais caras que tinham. O fato de ser agora uma blockchain que poderia usar em qualquer segmento e também ser mais rápida fez com que ela se transformasse nas taxas caras, se transformando em viável para a grande maioria das pessoas. E foi quando nasceu, então, a blockchain 3.0. A blockchain 3.0 diferente das outras duas, da 1.0 e da 2.0, ela foi criada em 3 etapas. A primeira etapa dela, ela foi criada simplesmente para que as pessoas que operam no mercado financeiro igual eu, mas que operam dentro do mercado cripto, pudessem operar dentro de uma corretora chamada Binance e pagassem taxas mais baixas, porque a pessoa que faz transação, obviamente, ela faz muitas operações. E essa BNB, ela valia centavos, 3 centavos, 4 centavos ela valia. E, automaticamente, com a adesão dessa moeda dentro dessa estrutura da Binance, veio a segunda fase, que foi transformar ela num token e depois criar uma blockchain, que isso aconteceu em 2020. 2020 agora. Em 2020 foi criado a BEP20, aonde nasceu a blockchain da BNB. E quando nasceu a blockchain da BNB, ela veio justamente para fundir o sistema convencional, as plataformas, juntamente com o Web3, ou seja, fazer uma ligação, que as pessoas agora poderiam transacionar de uma exchange, né, para a Web3 e assim sucessivamente, e não só isso. As transações passaram a ser mais rápidas ainda do que a Ethereum. Só para você ter uma ideia, uma transação de BNB hoje, ela leva em média 3 segundos. 3 segundos acontece uma transação da BNB, então é uma transação rápida, ok? Ok, isso significa que foi uma revolução. As taxas, para você ter uma ideia, são milésimos de centavos de dólar. E isso fez com que essa blockchain ela explodisse e tivesse um crescimento de 9.100 vezes. Ou seja, tudo isso aconteceu, como eu falei para vocês, fazendo uma regressão de 2008 para cá, com a última blockchain que aconteceu em 2020. E se você notar, a média de espaço de tempo, que cada vez que nasce algo revolucionário dentro do mundo tecnológico, é mais ou menos parecido. E foi o que aconteceu justamente em meados ali de 2004. Surge agora uma blockchain que é chamada blockchain 4.0, a botchain. A botchain ela surge com todos os benefícios das anteriores, mas ela vem agora para sanar um problema que existe dentro da Web3, que é justamente a questão do sistema de configuração, de estrutura, e ela cria agora o sistema de algoritmo modular. Mira, o que é isso? Agora, só para você entender, as blockchains, essas mais antigas, que existem até hoje e vão continuar, para o programador poder criar os seus códigos, ele precisa criar o código ali, fazer toda aquela estrutura do zero. Então, isso leva tempo. Isso ele vai gastar meses e meses e meses para poder criar o seu programa e depois ele vai lançar dentro de uma dessa blockchain aí. Quando ele lança dentro da blockchain, imagine que agora ele precisa fazer alterações. Ele precisa mudar o protocolo. E não tem como, porque o protocolo ele é engessado. Ele é blindado, mas ele é engessado. No caso da blockchain, da botchain, isso agora muda, porque você não altera a segurança, você não altera o sistema que é inviolável, que é os blocos, mas você consegue mudar no sistema modular. Como aquele joguinho do Lego, você consegue tirar uma peça daqui, outra aqui, sem destruir a estrutura. Sabe o que isso significa? Que as pessoas agora, elas podem acelerar o seu trabalho
elas podem agora evoluir, porque ela tem a inteligência artificial. E não sei se você sabe, para que haja inteligência artificial, é preciso ter supercomputação. E a supercomputação é que faz a inteligência artificial funcionar. Quando você vai lá no ChatGPT e usa ele, por trás do ChatGPT ou da OpenAI, seja qualquer outra tecnologia que você for usar, existe supercomputação por trás. E essa blockchain, ela tem supercomputação. Essa blockchain, ela agrega agora, como eu falei, as duas maiores revoluções, que é o mercado de blockchain dentro da Web3 e o sistema de inteligência artificial. E é por isso que hoje dezenas de pessoas, milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas está hoje usufruindo dessa blockchain. E você pode ser o próximo. Só para você entender um pouquinho mais, falando ainda da revolução dela, imagine agora que um programador, né, ele vai fazer o seu programa. Nas outras blockchains, como eu já expliquei anteriormente, ele vai gastar meses para isso. Qualquer tipo de projeto, ele vai gastar aí meses para isso. Só que com a blockchain, ele agora não vai gastar meses. Ele simplesmente vai colocar as informações dentro da blockchain e simplesmente em algumas horas e às vezes em minutos, o projeto vai estar todo concluído. Ou seja, qual programador que não vai querer utilizar essa blockchain? E além disso, lembra que eu falei? A blockchain da BNB, ela faz uma transação a cada 3 segundos. Anote isso, a cada 3 segundos, que é fantástico. Mas a blockchain, ela vem agora com uma transação 0,7 milésimo de segundo. Você piscou, a transação já acontece. Então, imagine, você agora não pode mais usufruir do Bitcoin, não tem como você minerar mais Bitcoin, a não ser que você tenha muito capital financeiro e muita estrutura. A mesma coisa não dá para você mais fazer parte do nascimento da Ethereum e nem da BNB. Mas nesse exato momento, você pode começar a acumular as moedas da blockchain, porque aqui nós temos duas moedas, assim como as outras blockchains. Você tem uma moeda legítima, que é a moeda da mineração, e você tem a moeda também, que é a moeda do gás. E nós vamos falar sobre essas duas moedas nessa noite para que você possa entender. Então eu quero que você entenda que isso aqui não é uma simples blockchain. É uma blockchain pública do sistema BOT, da revolução com o layout de uma comunidade global, o primeiro ecossistema de referência, que é a CARIPEC, onde eles revolucionaram agora a forma de criar uma comunidade de uma forma muito mais agressiva, que é através da academia. E, obviamente, a academia é uma formação. E, através dessa formação, nós temos um modelo econômico perene. Ok? Então, você tem uma infraestrutura com base na era de IA, na era da computação, da supercomputação. Entende? E você hoje, que está na sala, você já pode usufruir de toda uma estrutura. Toda essa estrutura já está pronta para você, e não só isso, ela vem também com uma gama de investimentos, por isso que ela nasce forte. Foram investidos, para você ter uma ideia, mais de 15 milhões para que essa blockchain se transformasse numa realidade. 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares, não são 15 milhões de reais. Então você imagina a grandeza que é. Tudo isso com grandes empresas. Nós temos aqui a Nixon Foundation, que é uma fundação na Suécia, de nível aonde existe hoje centenas de milhões de dólares investidos em criptoativos, e essas pessoas, assim como nas outras blockchains, eles investiram nas outras e nessa também. Nós temos a Alpha Capital, que é um fundo Venturi na Turquia, que detém hoje, só para você ter uma ideia, mais de 2 bilhões de dólares, e eles também, obviamente, quando viram essa blockchain, eles automaticamente investiram. A Nixon, ela acaba de se fundir com a Orange, a maior oráculo que existe dentro do mercado de criptoativos. E isso significa que os maiores estão se unindo para que essa blockchain ela possa crescer e ela possa avançar com muito mais velocidade. A Gerald Capital, que é um fundo
da Binance Alpha. Para quem não sabe, Binance Alpha nada mais é do que os pioneiros da Binance também injetaram dinheiro dentro dessa blockchain. E, além disso, a própria blockchain, o próprio criador, que é o Johnson Zhao, uma pessoa hoje que é muito bem sucedida dentro do mercado na Ásia e a nível global também, ele coloca agora 50 milhões de dólares para todos os desenvolvedores poderem pegar um pouco desse dinheiro na mesa. Eu não sei se você sabe, mas você vai ficar sabendo agora. Presta atenção. O que é que faz, fizeram uma pergunta para mim, o que faz esse negócio crescer? Na opinião de vocês, eu queria que vocês digitassem aqui, ó, tá? E agora vale para todo mundo. O que é que faz uma blockchain se manter? O que faz com que uma blockchain ela possa continuar existindo? Eu quero ouvir a opinião de vocês e, ao mesmo tempo, saber se vocês estão me ouvindo e estão entendendo o que eu estou falando. Então, digita aí. O que é que faz uma blockchain se manter? O que faz com que ela permaneça no mercado? O Marcelo está falando que é as taxas. Alguém mais concorda com o Marcelo? Existe algo mais? O que faz com que uma blockchain ela cresça e ela se mantenha forte cada vez mais com a tendência de ir crescendo? O Jesse diz que é a taxa, né? O Marcelo fala que é a comunidade. Aqui, o Joseban fala que o Alex diz que é os holders. Pessoal, todos vocês que digitaram estão corretos. E é isso que eu quero que as pessoas aqui que estão pela primeira vez visualizem. E para que você possa entender isso, imagine o seguinte, tá? Existe o Banco Central, né? Existe o Banco Central e automaticamente existe os serviços abaixo do Banco Central. Existem, por exemplo, os bancos, os grandes bancos. Talvez você conheça os grandes bancos, eu não vou citar aqui os nomes, mas você sabe. Existem as fintechs. Existe hoje as financeiras, as processadoras de pagamento, as parceiras, como Mercado Livre, PayPal. Tudo isso são sistemas que estão anexados ao Banco Central. Existem os clientes que usam esse serviço, assim como eu e você. E todos esses clientes do sistema convencional, eles usam e ele automaticamente deixa uma fatia para o Banco Central. Ou seja, o Banco Central, ele é o coração do sistema tradicional. Só que você não consegue usufruir do rendimento que entra no Banco Central. Você não consegue fazer parte do Banco Central. Mas aqui dentro da Web3 é o mesmo exemplo. Existem N modelos de negócios, existem N modelos de pessoas, milhões e bilhões de pessoas que utilizam as blockchains e essas blockchains se alimentam das taxas, elas se alimentam dos projetos, elas se alimentam da comunidade e a blockchain ela vai ficando cada vez mais robusta e é o que está acontecendo com a blockchain. Só para você entender como que é feito em fase, existe hoje um roadmap. Para quem não sabe o que é um roadmap, é a linha cronológica de todo o lançamento que vai acontecer dos próximos serviços dentro da blockchain. E nós vamos ter muito mais serviços surgindo dentro dessa blockchain. Por exemplo, a moeda BOT é a moeda hoje, assim como era o Bitcoin, assim como era a Ethereum, assim como era o Litecoin, assim como era todas as moedas que nasceram lá atrás, você não conseguia transacionar essa moeda numa exchange. Mira, por que eu não consigo comprar o BOT numa exchange? Porque essa não é a essência da Web3. A essência da Web3, lembre-se, é o contrário. É que cada pessoa transacione, lembra a Gênesis? De pessoa para pessoa. De pessoa, e hoje já são mais de 1 milhão de pessoas fazendo isso. Sem depender de exchange, sem depender de ninguém. Mas é óbvio que quando entra no sistema tradicional, nos sistemas mais abaixo, nós estamos falando aqui das corretoras e das exchanges, as pessoas que se posicionaram antes, as pessoas que compraram a moeda antes, são as pessoas que mais vão fazer dinheiro. Que mais vão fazer dinheiro. E aqui, a nossa moeda do gás, ela vai ser listada em setembro. Em setembro, ela vai ser listada, por exemplo, na OKX. A OKX é a segunda maior exchange do mundo, com milhões e milhões de clientes.
Nós temos a Bybit, a KuCoin, a MEX, a BitGet, são as top 10 que vão estar automaticamente recebendo essa moeda do gás, mas você que está aqui tem o privilégio de pegar ela antes da explosão, antes de entrar lá. Isso é que você tem que pegar aqui a visão. Não faz sentido você querer adquirir, por exemplo, hoje. As pessoas querem Bitcoin, mas hoje o Bitcoin não é para todo mundo. Você pode até comprar Bitcoin, mas a explosão já foi. Ele vai crescer agora, mas não como cresceu lá atrás. Mas aqui, a probabilidade é muito maior. Então, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você visualize isso nessa noite, que você está numa oportunidade única, uma oportunidade global, onde nós temos hoje mais de 55 países simultâneos. 55 países, mais de 1.200.000 usuários usufruindo dessa blockchain. 1.200.000 usuários. Está crescendo a cada dia. Já são 15 idiomas falados, na onde nasce, obviamente, aonde a tecnologia é mais disseminada. E na Ásia, hoje, essa tecnologia está crescendo muito. Não só na Ásia, como também em vários países, e agora começa a evolução justamente aqui no Brasil. Quando a gente chega aqui, você começa a perceber que nós temos hoje mais de 1.300 escritórios, são 200 centros de operações, ok? E automaticamente são mais de 1.500 escritórios. Mas olha que interessante, no Brasil, você que está na sala agora vai ter o privilégio de poder, muitas vezes, você que está aqui na sala pode ser o próximo a ter o escritório físico. E nós vamos falar um pouco sobre isso nos nossos treinamentos. Mas não para por aí. Quando você vê, eu nunca vi isso na minha vida, quando você vê um evento a nível global, um evento onde 45 países, e nós tivemos nesse evento presencialmente, eu juntamente com meu sócio Felipe Alexer, que vocês estão vendo aí no palco, que representa nada mais, nada menos do que a indústria do marketing multinível, um homem que fez história no mercado, e automaticamente ele chegou e estava nesse palco. Não só ele, como pessoas ilustres, mais de 20 convidados da elite. Pessoal, foram mais de 4.000 pessoas com hospedagem paga, hotel pago, alimentação paga, tudo por conta da empresa estiver em Hong Kong, inclusive eu. E essas pessoas presenciaram lá, ao vivo, a ligarem as máquinas, startar a mineração. Lembra que eu falei da moeda de mineração? E depois disso, nunca mais parou de minerar a moeda. E agora vai minerar a moeda por um bom tempo, e eu vou falar para você. Mira, me explica um pouco mais, como é que funciona essa moeda? Eu não consegui pegar o Bitcoin, não consegui pegar o Ethereum, mas eu posso pegar o CA. Eu posso, a partir desse momento agora, ter mineração de CA sem precisar comprar a moeda, porque eu posso fazer parte de um protocolo de supercomputação descentralizado. Eu faço parte de uma computação agora, de uma computação que ela é totalmente compartilhada. É o primeiro ecossistema de referência da blockchain. É uma porta de entrada aonde você, tendo visão, começando com pouco, você vai poder transformar a sua vida. Vou dar um exemplo para você. Toda moeda de blockchain, ela tem um suprimento máximo. A nossa não é diferente. O Bitcoin tinha um suprimento máximo. Todas elas que são legítimas têm um suprimento máximo. Aqui nós temos 210 milhões de unidades. Essas 210 milhões de unidades, automaticamente, foram programadas e não vai ser nenhuma mais, nenhuma menos. Só que olha que interessante. Toda moeda legítima, ela tem que ter liquidez. E a nossa, ela começa com 10 milhões já disponível para você. A partir do momento que você recebeu essa moeda, você pode trocar ela por qualquer outra moeda. E existe automaticamente um algoritmo para que possa crescer cada vez mais e alavancar, e nós vamos falar sobre isso. 200 milhões de moedas, que foram os outros restantes, vai sair agora na mineração de produção da supercomputação que nós vimos lá ser ligada ao vivo. Eu vou te dar um exemplo, e esse exemplo é real. Está vendo aqui na tela?
40 mil unidades de moedas são mineradas todos os dias. Quem começou lá, imagine que tem um bolo, e esse bolo é o melhor bolo do mundo. E agora, as pessoas que chegam, todos os dias saem 40 mil pedaços desse bolo. E as pessoas que chegam lá primeiro são as pessoas, obviamente, que vai pegar a maior fatia do bolo. As pessoas que chegam depois são as pessoas que vão pegar menos fatia desse bolo. Ok? Aqui nós temos 40 mil moedas distribuídas de uma forma totalmente estratégica, onde 42% vai para a mineração, 18% vai para o sistema de produção pós, que é justamente para futuramente fazer empréstimos e tudo mais, 35% vai para o pool, que é onde é bonificado as pessoas que querem trabalhar e se formarem dentro da Caripec, 2% é para uma comunidade de elite ADAL, 3% e 2% vai para a fundação. Mas o importante é você entender que todos os dias entra 40 mil moedas e agora você pode usufruir dela. E como você faz? É muito simples. Basta você apenas ter $100, você já pode comprar um pedaço dessa máquina. Com $100 você passa a ser sócio dela. Cada dólar representa uma unidade, 1 terahash de mineração, e esse terahash ele vai aumentando em uma velocidade de 16,800 vezes de unidade. É um cálculo matemático que vai compensando uma média de 1%, porque a mineração ela tem que ir aumentando a sua capacidade. Mas o que você precisa entender aqui é o seguinte, que com esses $100, você agora é sócio. É como se fosse a mineração tradicional. Né? Imagine que a mineração tradicional vai ter que comprar as máquinas lá poderosas para fazer o trabalho, e aí aquelas máquinas custam cara. E aí, obviamente, as pessoas que ajudam a financiar aquelas máquinas, eles vão receber, dependendo do valor, poeira de ouro, pepitas de ouro. Aqui não é diferente, mas com uma diferença. Existe um número X de moedas e a tendência é cada vez mais diminuir a moeda. Miro, mas isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque quanto mais diminui a moeda, chama oferta e demanda, mais essa moeda vai valorizar. Então, o momento é agora. Você vai receber todos os dias, no máximo 1% ali, sobre o pedaço da máquina que você comprou. Se você colocou $100, você pode receber até 1% e podendo ir ali um variável de até 0,5%. Isso é fantástico, tá? Sem você precisar fazer nada, todos os dias vai entrar para você essas frações de moeda e você pode investir a quantidade que você quiser. Quanto mais poder de mineração, mais moedas você vai ter, e quanto mais moedas você vai ter, obviamente, mais rico você vai ficar, porque a moeda ela vai crescendo dentro de uma matemática que não é igual às outras moedas, e isso nós vamos explicar num treinamento para você. Se você quiser sacar, você pode sacar na hora. Você pode apertar o botão e na hora você retira essa moeda, paga ali 5%, mas esse 5% não vai para o bolso de outras pessoas, dos criadores, não. Esse 5%, 1,8% retorna para dentro do fluxo, para que ela possa alavancar cada vez mais, e 3,2%, né, do total desses 5%, somando das 5%, vai para os pioneiros, para os validadores, as pessoas que entraram lá no início e conseguiram comprar um nó, conseguiram ser um validador para verificar essa rede, e eles recebem isso para sempre. Ok? Bom, você precisa entender que aqui você tem 5 formas de ganhos. Você tem 2 formas de ganho passiva, tá? Você tem que colocar só isso na sua cabeça. 2 formas de ganho passiva, aonde você não precisa convidar ninguém. A primeira forma de ganho eu acabei de falar, você compra poder de mineração, e aí gera o lucro para você, você pode sacar, ou você pode agora ir para a segunda forma de ganho passiva, que é você pegar o seu lucro, aquelas moedas que entrou para você, ao invés de você gastar ela, você colocar ela dentro do stake. E aí, meu amigo, o stake, ele é o rei. Por que ele é o rei? Porque ele vai te dar um benefício chamado juros compostos automáticos diário. Diário vai gerar juros para você, juro sobre juro, e vai virar uma bola de neve, aonde você vai multiplicar no automático esse dinheiro. Como é que funciona? Se você quiser esse lucro que você pegou
e você for usar ele amanhã, você pode aplicar ele no flexível. O flexível, o dinheiro fica disponível para você todos os dias. Tanto o valor que você colocou no stake, como o valor que rendeu, que pode ser de 0,2% a 0,4%. Ok? Mas, se você quiser lucrar mais, você pode ir agora para o 30 dias. O 30 dias também é um flexível variável, porque você soma o 0,4 mais o 1,3, mais vai dar a porcentagem variável, não é fixa, ok? Lembre-se, não existe um valor fixo. E você vai rentabilizar muito mais do que se você colocasse para você sacar todos os dias. Você pode escolher para 30 dias, para 180 ou até mesmo para um ano. E aí você vai poder multiplicar muito mais o seu capital. Só para exemplo, eu vou falar para você aqui, se você pegasse, por exemplo, em 90 dias. Em 90 dias, você colocando o seu lucro lá, e esse lucro fica disponível todos os dias, apenas o inicial, que vai liberando aos poucos também, mas isso vai fazer com que o seu capital, em 90 dias, ele multiplique 5,6 vezes em média. Variável, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? Só para você entender um pouco mais. Então, isso é uma média para que você possa entender o poder que esse negócio tem, tá? E aí, nós temos as formas de ganhos que agora não é mais passiva. Como você sabe, tudo aquilo que é bom a gente indica. E aqui não é diferente. Então, você agora está tendo lucro todos os dias, você comprou um pedaço da máquina e eu duvido que você vai ficar de boca fechada e você não vai querer que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seus amigos, as pessoas que você ama, que elas também usufruam disso. E quando você indica para as outras pessoas, você agora pode usufruir de mais 3 formas de ganho. Eu vou só resumir para você entender. Sabe aquelas 40 mil moedas? Daquelas 40 mil moedas que é minerada todos os dias? E isso é importante. Presta atenção que eu vou falar para você. Das 40 mil moedas, 35% delas, ok? 35% delas vai automaticamente para dentro de uma piscina, 14 mil unidades. Para ser exato, 14 mil unidades. Essas 14 mil unidades, elas servem para bonificar as pessoas que estão indicando. Então, é um grande negócio, porque você vai lucrar de um dinheiro, não é do dinheiro que a pessoa comprou a máquina, não é igual aos outros negócios, tem que entrar dinheiro, não. Você vai lucrar da mineração que já está acontecendo há mais de 86 dias, diferente dos outros modelos. Se você não entrar, ou se você entrar, não tem problema, a mineração não vai parar por conta disso. Então é preciso você entender isso, você não está lucrando porque a pessoa foi lá e comprou 10 mil dólares de mineração. Não. Você está lucrando porque está entrando moedas, 14 mil unidades de moeda na piscina, e quando vocês se qualificam, por exemplo, como V1 de um volume de negócio que entrou das pessoas que você indicou, do poder de mineração que eles compraram, você se qualifique todos os dias agora, entra moeda para você. Pode entrar, por exemplo, uma moeda para você todos os dias. E assim vai. Se você trabalha bastante, assim como eu, assim como meu sócio, e vale a pena, você pode chegar a tirar aí uma média de 23 moedas por dia. E sabe quanto que vale cada moeda hoje da CA? Sabe quanto que vale cada moeda da CA? Eu acabei de confirmar que ela bateu mais de 32 dólares. Ela já está em 32 dólares. A projeção dela é que ela chegue a uma média de 100 a 120 dólares. De uma projeção estratégica e matemática, sem ser aquela explosão das moedas convencionais. Então imagine, se você pega a moeda hoje a 32 dólares e guarda essa moeda, só de você guardar essa moeda ela vai valorizar. Então você, meu amigo, você está tendo um grande negócio na sua mão, ok? Eu não vou me prender muito hoje nessa apresentação, tá? Porque eu quero ir direto ao ponto com vocês e a gente detalha isso aqui, como você pode montar uma estrutura nos treinamentos. Os treinamentos você vai entender como você consegue faturar não somente da moeda
do lucro das pessoas, mas você pode lucrar também do stake e você pode lucrar de formas que você vai ficar impressionado somente por ajudar as pessoas. Porque o stake das pessoas que você coloca no negócio, elas vai gerar para você de 6% a 30% também, que é a outra forma de ganho para você por equipe. Eu vou dar um exemplo aqui muito rápido nessa tabela, tá? Como eu falei, um V1, ele pode tirar uma média de $30 por dia. $30, se a moeda tivesse a 30, mas ela já está a 32. E isso pode chegar a $900. $900 ao mês. Eu vou até atualizar essa tabela, porque agora ela bateu $32 e ela cresce numa projeção matemática inteligente. Lembre-se, ela não é igual às moedas comuns, tem aqueles pump louco. Não, ela também não despenca na loucura, existe uma matemática para isso. E vocês vão aprender isso dentro dos treinamentos e na academia. No V2, você pode já tirar ali, quando você faz um volume de equipe de $30 mil, você vai receber agora uma média de $75 dia. Lembrando que isso não é apenas uma vez, porque não é do dinheiro da pessoa, é da mineração. Você recebe em moedas. O dinheiro já está lá, não é igual aos outros negócios. A sustentabilidade e vem da mineração. Ok? Se você é V3, você pode receber uma média de $172,50 por dia, mais de $5.250. E tem pessoas aqui que já são V2, V1, V2, V3, pessoas que já são V4, que estão tirando uma média de $412 por dia, somente porque acreditaram e porque estão se dedicando a esse negócio. Você pode se dedicar de forma online e, se for mais inteligente, ainda de forma presencial. Hoje já está acontecendo presenciais no Brasil inteiro, uma turnê no Brasil e mais de 55 países, e talvez a sua cidade vai ser a próxima. Olha que interessante, $12 mil por mês. V5, você pode tirar mais de $1.000, e aí vai embora. Então aqui é só para você ter uma ideia, que você pode tirar de acordo com o trabalho e com a sua dedicação, ok? Então, é importante você entender tudo isso. Essa moeda é fantástica, né? São duas moedas, como eu falei, a moeda C é a moeda da mineração, que ela é legítima e minerada com valor, com volume específico, e ela vai diminuindo 10% a cada 2 anos. Ou seja, forçando ainda mais o crescimento dela, vai queimando. A moeda do gás, ela vai queimar 50% num período de 25 anos. A moeda da mineração vai queimar 10% a cada 2 anos e vai minerar por 22 anos. Durante 22 anos você vai usufruir, e aí, meu amigo, lá você vai poder usufruir de muitos e muitos outros serviços. Então, o resumo aqui é muito simples, tá? Negócio de longo prazo, potencial de 10 mil vezes para quem começa agora, super projeto verdadeiramente global, e você gera riqueza com o poder computacional na era da blockchain 4.0. A blockchain pública, ela capacita o ecossistema cria o tráfego realimenta a blockchain pública e o efeito volante cria um mercado de riqueza com alta simultânea de preço e volume. Então, o próprio sistema se mantém. E agora, o conselho que eu dou para você é: não perca tempo. Corra mais rápido e fale com a pessoa, sabe por quê? Para você ver toda essa maravilha, essa tecnologia, você pode tranquilamente entrar e se registrar de graça. De graça, você não precisa nem mesmo, para você conhecer o sistema, nem mesmo gastar dinheiro. E você pode começar montando já a sua estrutura e, obviamente, começa com um valor mínimo, vai testando e, com certeza, você vai ter resultado. Ok, pessoal? Então, eu acho que eu cumpri a minha missão. Nós estamos aqui com nada mais, nada